Oi gente, vídeo novo aqui no canal, né? Eu quero sempre eu começo os meus vídeos agradecendo a todo mundo que me manda mensagem, no Instagram, que me manda mensagem por e-mail. Eu sei que às vezes é um pouquinho mais lento, né? Eu não consigo responder com a devida rapidez, né, que deveria ser, mas realmente eu sou eu sozinha, eu não tenho ninguém para me ajudar, eu tenho também as coisas da casa, mas eu tento responder a todo mundo da melhor forma possível, tá? E também quem adquire o meu atendimento, eu acabo dando um pouquinho mais de atenção, né, porque os atendimentos são feitos pelo WhatsApp, né, mas assim, eu tento conversar com todo mundo que me manda mensagem também no Instagram, para quem não pode adquirir atendimento. E o vídeo de hoje, gente, eu quero falar sobre o deserto. Vai ser um vídeo que eu vou abranger um pouquinho de tudo, né? Porque que acontece? O deserto, como a gente fala, para quem tá chegando aqui a primeira vez e não conhece esse termo deserto, né? O deserto é um lugar de provações que a gente passa, que é um lugar onde a gente está sendo testado, né? Igual Jesus, quando foi para o deserto, ele foi tentado pelo diabo, né? Jesus, quando foi para o deserto também, ele foi se aproximar de Deus. E quando a gente se vê em um deserto, é um momento muito desesperador. Mas a gente precisa começar a compreender e entender o que é esse deserto, né? Deus nos permite entrar num deserto porque nós estamos cometendo erros. Eu sei que no momento você pode estar pensando, mas o erro quem cometeu foi o outro lado, foi meu esposo que foi embora, é minha esposa que não quer ter o nosso casamento, que não quer manter o casamento. Porém, no decorrer desse tempo todo aí que a gente tem casado, né? Ou até mesmo tem muitas pessoas que me procuram que ainda não são casados, que já moravam juntos, mas eu acredito que agora você entendendo como que funciona a lei de Deus, né, funciona a Bíblia, eu tenho absoluta certeza que Deus pode sim dar uma segunda chance para que você possa fazer tudo correto. Então não fique escutando que muitas pessoas vão falar você não deve lutar porque você não é casado. Realmente você não possui uma aliança, né, com a outra pessoa. Porém, eu não vejo por que você não pode orar por isso, né? Porque se Deus diz tanto que a gente orais e recebeis, por que a gente não pode orar por isso? E sim, a partir do momento que você receber o seu milagre, a sua graça, você começar a fazer a coisa certa. E voltando a falar sobre o deserto. O deserto é um lugar que a gente precisa começar a entender as coisas. Por que a gente está no deserto? Né? Não é só porque o outro foi embora. Existem 1 milhão de coisas que talvez se vocês não estivessem neste momento, nessa posição, você não conseguiria enxergar, como eu não consegui enxergar, né? Meu casamento já passava por problemas, meu casamento já passava por doenças, mas a gente ia empurrando com a barriga, o famoso tá ruim, mas tá bom, e a gente vai levando, mas já estava doente. Eu tinha os meus erros, eu tinha esquecido de mim, eu tinha priorizado outras coisas na minha vida que não eram o casamento. Vocês conseguem me entender? Eu não era mais a mesma pessoa quando meu marido se casou. Talvez ele também não era a mesma pessoa, talvez não, com toda certeza ele também não era mais a mesma pessoa de quando eu me casei com ele. Então a mudança dele gerou minha mudança gerou a mudança dele e por aí vai. Só que assim, para você, quando eu falo assim, vou sair do deserto, não significa só sair do deserto com a restauração do meu casamento. O deserto é você florescer no deserto, é você se resgatar no deserto, é você transformar o seu deserto em um oásis. Essa era meu grande lema quando eu comecei a descansar em Deus, né? Transformar o meu deserto em oásis. Eu estou no deserto, mas agora eu estou muito bem no deserto, né? E é isso que eu prego muito para vocês. Porque que acontece? Eu sei que tudo que a gente está vivendo, né, que vocês estão vivendo hoje, é muito desesperador, né? E muitas das vezes a gente só se dá conta do quanto é desesperador quando a gente se vê nele. Absoluta certeza que em muitas brigas que vocês têm, que a gente tem, né, com os nossos maridos, a gente vai embora. É melhor você ir embora, né? Já que está insatisfeito, vai embora. Quantas vezes eu falei isso pro meu esposo? Porém, o inimigo, escuta. Minha mãe fala muito isso, cuidado com o que sai da tua boca, porque o inimigo está escutando. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala,
né? Então agora a gente está vivenciando uma coisa que às vezes a gente nem conseguia entender. Às vezes, como eu já recebi várias mensagens, tem pessoas que me mandam mensagem dizendo que só descobriram que amava de verdade o marido quando entrou no deserto, né? Porque estava ali casado, mas a gente também já estava de saco cheio do marido, sabe? Então aí já estava assim, aí ele arrumou outra pessoa, ou a esposa foi embora, não sei o que, você já estava meio de saco cheio. Aí quando entrou o furacão na vida de vocês, pronto, explodiu tudo. Explodiu que você descobriu que você ama de verdade, você descobriu que você ama de verdade sua família, você quer sua família reunida, né? Então você vai começar agora, já que você está nesse momento no deserto, a se resgatar. Se resgatar primeiro você. Quem é você? Quem era você antes disso tudo acontecer na tua vida? Então se resgate, se levante. Não interessa que seu esposo ou sua esposa está vivendo com uma outra pessoa que está curtindo, que da nossa mente a gente acha que eles estão felizes, né? Curtindo a vida, curtindo o final de semana, né? Ontem foi domingo, eu sei que é um dia muito complicado, que a gente passa inúmeras coisas na nossa mente. A gente acha que eles estão lá curtindo com elas, né? Com o OH, se divertindo, e a gente está em casa sofrendo. Porém, deixa eu falar uma coisa para vocês. O status, né, que você vai viver no seu deserto, é você que vai decidir. Porque assim, o deserto, ele não escolhe a pessoa, ele não escolhe a classe social, a parte financeira. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Esses dias eu postei aí da Fernanda Lima com o Rodrigo Hilbert, que a Fernanda Lima pediu para se separar do Rodrigo Hilbert, né? E ela só foi correr atrás dele quando ela viu que ele estava seguindo a vida dele, né? E é um pouquinho o que eu falo para vocês. Quanto mais vocês correrem atrás, ficarem vendo o que o seu cônjuge está fazendo, se está viajando, se não está viajando, se está gastando dinheiro, se não está gastando dinheiro, mas vocês vão sofrer. Quem decide como vai viver no deserto é você. Não é a atitude do seu cônjuge, o que ele vai fazer, o que ele vai deixar de fazer. Você que vai decidir como é que você vai levar o seu deserto. Como que você vai caminhar no seu deserto. Eu passei 7 meses no meu deserto só murmurando, só reclamando, me fazendo de vítima. Gente, eu tava grávida, eu tinha todos os motivos, eu aproveitava para me vitimizar demais. Quando meu bebê nasceu, eu sou sozinha, eu tô sozinha pra tudo, que não sei o que. Gente, eu descobri que eu sou muito mais forte do que eu imaginava. É uma frase que na época eu cheguei a postar até no meu Facebook, na época que eu tava no deserto. A gente só descobre que é forte quando ser forte é a única opção. Porque quanto mais você se permite se vitimizar, se jogar para fundo do poço, porque a gente nesse momento, assim, a gente se sente no fundo do poço. E ao invés de você olhar para o céu, que é de lá que vai vir tua ajuda, você só fica olhando para os lados, que é só escuridão. Você olhar para os lados não vai te levar a lugar algum. Mas quando você começa a erguer a tua cabeça, olhar para a única pessoa que pode te ajudar, aí tudo começa a fluir na tua vida. Porque você está olhando para o céu, porque é de lá que vai vir sua solução. Olha, você ir contar tua história para os outros não vai te trazer solução. Você ir murmurar, criticar, cobrar teu marido, tua esposa, não vai te trazer solução. Mas quando você começa a orar, pedir para Deus sabedoria, pedir para Deus para te reerguer, né? Você se erguer, se levantar. Eu sei que às vezes a gente se encontra no momento que a gente mesmo, às vezes eu pergunto, o que você gosta de fazer? Eu gosto de ficar em casa. Gente, eu era exatamente assim. Eu preferia ficar em casa, mas posso falar por que eu preferia ficar em casa? Preguiça de me arrumar. Eu não me sentia bonita, eu fazia de tudo para não ir na rua. O que eu pudesse fazer para evitar ir na rua, eu evitava. E hoje em dia, eu tô aqui desesperada porque eu quero ir pra rua, mas eu tenho as bebês e eu não consigo sair com as bebês. Então, o que acontece? Quando a gente começa a sair, a gente se arruma, a gente se sente mais bonita,
E é isso, porque quando a gente fica só em casa a gente não tem vontade de se arrumar, né? De arrumar o cabelo, fazer um penteadozinho diferente, colocar um batom, ou sei lá, um rímel, né? Um lápis. Por exemplo, eu tô sem lápis, eu amo usar lápis, eu não vou pra rua sem lápis de olho. Né? E eu tô aqui sem lápis, ó, a cara tapa pra vocês. Porque, gente, a gente precisa se sentir bem. Quanto mais bonita a gente se sentir, mais os outros vão olhar em volta da gente. Aí vocês me perguntam muito, falam, mas o vizinho, a minha mãe tá cobrando, falando que eu tenho que parar porque ele já fez isso, ele já tá de aliança, meu marido usava aliança. Já tá usando aliança, já tá fazendo isso, tá fazendo isso. Gente, em primeiro lugar, pare de ficar contando pros outros que você tá orando pelo seu esposo, pela sua esposa. Não é da conta de ninguém. Ninguém vai entender o que você tá querendo. Que na cabeça das pessoas, parte pra outra. Arruma outra pessoa. Mas sabe o que eu pensava muito, assim, quando as pessoas me falam muito assim, Elaine, eu vou desistir. Uma coisa que eu pensava muito na minha época, eu não me via morando com uma outra pessoa. Meus filhos sendo criados por um outro homem. Eu não conseguia enxergar isso na minha vida. E na minha mente, sinceramente, eu pensava, eu prefiro ficar solteira, eu não me vejo casada com ninguém. E é exatamente isso. Gente, pensem, antes de vocês falarem, vou desistir, vocês se imaginam uma outra pessoa, casada com outra pessoa, seus filhos sendo criados por uma outra pessoa. Então pensem bem antes de vocês começarem a falar em desistir. Só que quando a gente fica só focada em casamento, na restauração, a gente fica cansada. Então a gente precisa aprender a entregar os nossos problemas para quem pode resolver em tudo. Não estou falando só de restauração de casamento não, gente. Estou falando de restauração de problema financeiro, problema de doença, né, em relação a essa pandemia que está aí. Gente, a gente precisa entregar nossos problemas para Deus, porque é Ele que nos conforta, é Ele que nos apoia, é Ele que nos protege. Eu estava falando isso com a minha família esses dias. A gente tem que agradecer muito. Eu agradeço a Deus. Na minha família, graças a Deus, eu não perdi ninguém por essa doença maldita. E eu sou muito grata a Deus por isso, muito grata de verdade. E a gente precisa entregar nossos problemas para Deus. Entrega a tua restauração para Deus. Entrega a tua restauração, porque Deus pode mudar essa situação de repente. Só que você está tão focada na restauração que você não se foca em você. A primeira restauração, gente, é a nossa. Consequentemente, virá a restauração do seu casamento. Foi quando eu entendi exatamente isso. A partir de agora eu vou cuidar de mim. Meu marido tá lá vivendo, feliz da vida dele, e eu tô aqui só sofrendo, tô morrendo, né? Porque é como se fosse um quadro vegetativo, né? Eu não fazia mais nada da minha vida, só focava em restauração, vivia vendo coisas de restauração, era grupo de restauração, era campanha, era propósito, era isso, era aquilo. E eu não vivia, eu fazia as coisas, meu filho nasceu, eu fazia as coisas no automático. Então, gente, a gente precisa entender que a gente precisa se reerguer. E não é porque o seu marido vai tomar determinada atitude que vai te dar esperança, né? Que você vai fazer alguma coisa para mudar. Você vai começar a mudar porque você entendeu que você precisa, né? E a questão não é só em relação à restauração do seu casamento, não. A restauração é em tudo. Às vezes a gente é tão chata com todo mundo. E ninguém gosta de gente chata. Ninguém gosta de gente reclamona. Ninguém gosta de gente que só abre a boca para murmurar, para criticar os outros. Às vezes Deus quer a tua mudança. Deus não quer a tua mudança só para o casamento, não. Deus quer a tua mudança para a tua vida. Deus está te permitindo passar por isso para que você abra os teus olhos, para você comece a enxergar que a mudança precisa vir de você. Quem vai conduzir o teu deserto é você mesmo, com suas atitudes. Enquanto você só ficar olhando, o outro tá fazendo isso, o outro tá fazendo aquilo, que não sei o que, postou foto, e você não vai conseguir sair do deserto. Porque você só tá focando nos outros. Às vezes você vai fazer até alguma coisa para chamar a atenção e não por você. Aí você mesmo não consegue vivenciar o que você tá querendo viver.
Vocês conseguem entender? Comece a fazer as coisas por você. Nesse momento, seja um pouquinho egoísta e pense em vocês. Tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Se inscreva no canal, dê o like, deixe seu comentário e Deus abençoe a todos.